Então, a parte 2 da homilética, que é a arte de pregar, não só a arte de pregar sermões, mas também de compor sermões, né? Que ferramenta poderosa, né? É quem tem uma boa oratória, quem tem um bom conhecimento bíblico e que tem os conhecimentos, né? Tem o conhecimento e aplica as ferramentas as ferramentas corretas da interpretação, né? E fazer aquele sermão realmente assim, como ele é para ser, e com a unção do Espírito Santo, que ferramenta poderosa, né, para se ganhar almas, né? Hoje nós vamos ver então alguns tipos de sermões. São 3 tipos de sermões. Depois você vai escolher um deles para você então estar fazendo o teu trabalho de conclusão do curso, né? Vai valer 5 pontos, então o teu sermão e vai valer, né, nota, quanto que é mesmo? Acho que são 7 aulas, né? São 7 aulas. Ah, hoje não tem tema, tá? Hoje não tem tema. Hoje não tem tema. Depois eu tenho que ver aqui para ver somar, mas se eu não me engano é 25 pontos ou 30 pontos a apresentação. A apresentação, então, vai ser você apresentar o teu o teu sermão, né? Você vai ter aí 5 minutinhos. Nós vamos ter que ver, porque nós estamos com uma turma meia grande e nós não vamos conseguir fazer isso tudo num dia só, né? E então nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Provavelmente vamos ter que fazer em 2 vezes aí, né? E na última vez aí a gente já pode sair, né? A gente pode fazer tipo na sexta e no sábado, e depois no sábado, né, a gente pode ir pro nosso para nossa comemoração, né? Ir pra galera, né? Ir pro restaurante, tá bom? Então vamos falar de homilética, parte 2 aí, vocês têm aí na apostila, acho que é a segunda lição de vocês, né? Isaías 61, versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então, tudo que o Senhor faz por meio que da palavra dele. Jesus, o que ele fazia? Ele sempre pregava, né? Ele pregando, ele ensinava e ensinando ele pregava. E a consequência da pregação dele era vidas que se convertiam e vidas que eram curadas, né? Ele dificilmente nós vamos ver Jesus curando, né? E depois pregando, né? A gente vai ver sempre ele exercendo o ministério de libertação, ministério de cura, sempre depois de uma palavra, né? Objetivo: saber utilizar a ferramenta homilética para levar a palavra do reino de Deus aos perdidos e trazer edificação à igreja e aos discípulos. Então, nós vamos ver o sermão, nós vamos ver tipo de sermão, né? E ali na introdução, então. Introdução. Vamos ver se confere ali, né?
Temos visto nos últimos tempos que a necessidade da palavra de Deus é real. Sendo assim, devemos utilizar instrumentos que nos ajudem nessa tarefa. Para atender essa necessidade, surge a ferramenta chamada homilética. Durante os séculos, homens e mulheres de Deus levaram o evangelho utilizando essa poderosa ferramenta. Como é bonito, né? A gente, não só bonito, mas é interessante a gente ouvir um pregador assim, com que o que ele transmite tem, vamos dizer assim, tem começo, meio e fim, né? Porque a palavra é para ser entendida. Ah, é mistério, mistério. Não, irmãos, o mistério tem que ser revelado, né? Não, não, se é para ficar em mistério, então nem vamos abrir a Bíblia, né? O mistério, ele ficou até Daniel, quando o Senhor lhe disse, né? E tu, Daniel, né? Encerra essas palavras, né? Porque ela é para muitos anos, né? E aí o mistério foi revelado por João na ilha de Patmos, né? Então hoje não tem nada de mistério. Então a palavra precisa ser revelada, muito esclarecida. Quanto mais esclarecida nós pudermos pregar, melhor. Jesus, ele usou parábolas para pregar, né? Tá, mas então eu vou pregar por parábola. Tem gente que parece que prega por parábola, né? Porque você não entende nada, né? Terminou, terminou a pregação dele, você não compreendeu o que ele quis dizer, porque ele fez uma salada na mensagem dele, justamente porque ele não é uma pessoa que ou quer enfeitar demais, ou quer falar demais, quer expor muito conhecimento, que dá voltas e voltas na Bíblia, né? Mas no fim, é, ele começa com um assunto e terminou com outro. Então, a homilética, ela evita da gente fazer essas voltas, né? Se a gente discorrer o esqueleto dela, né? Como ela dá os pontos, a gente não corre esse risco, né? De a gente ficar assim, dando tiro, né? Aqui, tiro ali, e aí então o ouvinte ele vai entender, né? O sentido do fechamento da mensagem, né? Sermão. Segundo o dicionário, como é que é ali, Gabriel? É em inglês? Kogan. Sei lá como é que é isso aí. Ah, é por aí, né? Não sei se isso é em inglês, não. O Daniel não se achou ali, Daniel? É na homilética 2. Então, a palavra sermão significa discussão sobre tema religioso, pregado em púlpito. Nós vamos ver aqui então tipos de sermão, tá? Tipos de sermão. Ele está em página 138 ali, porque ele não faz parte dessa apostila ali. Eu tirei, eu tirei de uma apostila minha para colocar aí na apostila de vocês. Tipos de sermão. Nós vamos usar aqui, tá? Só o A. O B e o C, nós não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui é uma coisa muito técnica, né? Até ali eu escrevi de lápis, eu acho que vocês têm ali, né? Eu escrevi de lápis o sentido, o significado. Os sermões são classificados, então, de várias maneiras. A letra A. Quanto ao assunto,
ou o conteúdo geral. Todos estão acompanhando aí, tudo certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção. Quem está com as câmeras desligadas aí, não sei se estão presentes ou não estão presentes, mas isso aqui que nós vamos estar abordando agora vai depender depois do teu TCC, tá? Então, tirem as dúvidas agora, não venham depois. Quer dizer, pode me pedir depois, né? Mas prestem atenção agora, tá? Se tem alguma dúvida, acompanhem e tirem agora, tá? Se eu não souber, depois eu peço aí para o Gabriel. Quanto ao assunto, então, o conteúdo, o sermão ele pode ser interpretativo. O que, que é isso? Sabe aqueles textos difíceis da gente entender, de difícil compreensão, que às vezes é um sermão profético, é um sermão que é escatológico, né? Então, alguém que vai trazer um sermão, tipo, dessa forma, dessa natureza, né? Ele tem que ter uma bagagem, né, de conhecimento, né, da onde ele vai tirar aqueles textos difíceis, né? Então, podemos dizer que é um sermão, né, da sua classificação interpretativo, porque ele vai estar trazendo luz às, às escrituras, né, daquele texto que normalmente assim não se é de fácil compreensão. Existe o tipo de sermão também chamado ético, ou seja, já diz, né, é uma ética. Ele vai estar trazendo regras, valores, normas, condutas, né? Então, por exemplo, alguém que quer trazer um sermão ético, né? Então ele vai pregar sobre algumas regras, né? O que a Bíblia fala sobre a conduta do crente, como que o comportamento, os valores cristãos, né? Devocional então fala da consagração, né? Nossa vida pessoal com Deus, como é que é nosso, né, o nosso tete a tete com Deus, né? O nosso dia a dia, né? O doutrinário, ele vai falar então de doutrina, já falo de doutrina, são princípios né, bíblicos, princípios para a gente estar guardando, né? Então vai trazer a relação de pecado, que é o pecado, que tipo de pecado, é, nessa natureza, né? Doutrinário. Então é aquele que ensina o crente a ser separado do pecado, né? É um sermão doutrinário, né? O que é a doutrina, né? A sã doutrina que tanto Paulo fala a Timóteo, né? Então nós vemos ali sermões doutrinários, são as cartas que a gente vê, as cartas paulinas, são cartas doutrinárias, são cartas endereçadas, muitas delas à igreja, para a doutrinação da igreja, e também diretamente a pessoas também, e outros também a cidades, né? Igrejas, né? Igrejas em cidades. O filosófico vai falar sobre os estilos de vida, né? Formas, estilos de vida. O social, então, fala sobre o comportamento, a organização de uma sociedade, enfim, né? Como era a sociedade antiga, patriarcal, lá o tempo de Noé, por exemplo. E o evangelístico, então, vai tratar sobre salvação, sobre conversão. Então, basicamente, né, são esses tipos de sermão, né, que a gente pode direcionar, né, ao público. Então, tudo aqui vai indicar que público-alvo nós vamos pregar, né? Vou formar um sermão aqui
né? Primeiro eu tenho primeira coisa, se eu for convidado a pregar, eu tenho que saber para que público eu vou pregar, né? É a primeira coisa que você deve saber, tá? É um público para ganhar almas? Está sendo feito um trabalho para mobilização para ganhar almas? É um público ou é um público seleto, um público da igreja? Tá, mas o pastor gostaria que eu trouxesse mais um doutrinário para ensinamento, para exortação da igreja, né? Ou um consagratório, né? Algo assim para fazer com que as pessoas busquem mais, orem mais, leiam a Bíblia, façam mais orações, que seja mais devocional, né? Ou gostaria que seja um ensino, por exemplo, ensino escatológico. Então, tudo isso, o público é quem vai influenciar na escolha do assunto que você vai estar, né, buscando, né? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Ok. Então, como eu falei, o B e o C nós não vamos nos deter. Quanto ao tipo de estrutura, expositivo, argumentativo, analógico, é enfoque múltiplo. Quanto ao método psicológico, normativo, persuasivo, cooperativo, interrogativo. A classificação do sermão são mais para título de informação. O fundamental é possuir um método de construção, de construir o sermão a partir da Bíblia, e dentre diversos métodos indicados. Os mais simples e mais práticos são. Então aqui nós vamos falar sobre três: o temático, o textual e o expositivo. Né? Vamos lá escorrer. Agora você, por exemplo, tá? Eu já sei qual é o tipo de mensagem. Eu vou, por exemplo, vou trazer uma mensagem evangelística, tá? A minha mensagem, o meu sermão vai ser evangelístico. Tudo bem. Mas agora vai ser como? Um temático, textual ou expositivo. São três tipos. Vamos ver o temático. Um temático. O temático ele é bem legal, né? Ele é bem legal, mas ele requer bastante abrangência de estudo, né? É aquele em que o pregador determina primeiro um tema, depois ele vai sair à pesquisa, né? Ele vai pesquisar as referências bíblicas. Então, para formar as divisões principais que vão apoiar o tema escolhido. Entenderam? Então, você dá um tema, né? A um título. Por exemplo, né? Vamos dar algo bem fresco aqui. Na rede homem e rede mulher foi falado sobre o quê? Raiz, né? Por falar sobre o quê? A gente homem foi sobre rejeição. Eleição. Raiz de rejeição, né? Então, era um sermão. Não chegava a ser um sermão porque veio mais ser um estudo, né? Foi um estudo, mas praticamente era um sermão. Foi um sermão. Embora que foi mais quase que expositivo. Um sermão expositivo aquele ali foi. Foi um sermão temático, né? Esse aqui é um sermão temático. Por exemplo, raiz de rejeição. Aí na Bíblia agora eu vou buscar, né? Eu não busco só a Bíblia, né? Dependendo do que, por exemplo, raiz de rejeição. Isso engloba o que também? Só Bíblia ou engloba algo mais? Conhecimento. Engloba o que? Engloba saúde mental,
né? Então eu vou buscar conhecimento. Então o temático é aquele que você vai atrás buscar conhecimento, né? Dependendo do tema que você vai estar abordando. A vantagem do sermão temático é a variedade, né, de temas e outra, você pode estar buscando alguma coisa atual. O que seria hoje atual, né? Por exemplo, né? Um tema de repente que está ali na boca de todo mundo, né? Isso é bom para chamar a atenção de público, né? De repente, por exemplo, passou a febre da Barbie, foi uma semana, as coisas são assim, 2 semanas no máximo, né? Depois já não é mais novidade. Por exemplo, né? A Barbie, né? Daqui a um pouco aqui eu poderia colocar, né? Alguma coisa assim, um tema assim, relacionado dessa forma, né? Então, existe variedade de temas. Você pode, né, ser bem sugestivo, dependendo do público que você vai atingir, que isso vai poder muitas vezes chamar atenção, né, curiosidade. E essa é a intenção. A intenção realmente assim é ou chocar, né, ou chamar atenção. Então, facilidade de preparação do sermão, facilidade para alcançar os objetivos propostos, favorecimento na unidade do sermão, favorecimento do estilo literário, favorecimento da sequência lógica e da harmonia das partes. As desvantagens. Tudo que tem a vantagem também tem as suas desvantagens. Risco de secularismo, né? Deixar de abordar a Bíblia, né? O que a Bíblia diz, e aí você se deitar muito em cima do conhecimento filosófico, conhecimento humano, né? Sobre as estatísticas, sobre as coisas, e se torna uma coisa muito superficial, né? E acaba daqui um pouco você menosprezando, né, a, a palavra de Deus, dando mais ênfase em coisas seculares, né? Não que seja ruim, é bom ter o paralelo, mas a centralidade da Bíblia ela nunca deve ser substituída, né? Risco de intelectualismo, mensagem resplanada, só com conhecimento humano, mas sem unção. Risco de indolência, não se aprofunda no tema proposto, né? Às vezes colocou um tema nada a ver, né? Mas é estratégico esse tema, né? Às vezes é um tema nada a ver com Bíblia, digamos assim, né? Mas isso é uma isca às vezes para levar ao profundo da Bíblia. Se você faz isso, parabéns, né? Não tem problema. Mas agora, se você faz isso e daqui um pouco você não reporta realmente assim na Bíblia, aí você corre esse, né, risco, né, tem esse risco de estar se desviando é, realmente assim do que o sermão propõe. Como organizar um sermão temático? Escolher o assunto e estudá-lo bem. Aqui é perigoso, né? A gente tentar querer abordar alguma coisa e a gente não estudar sobre o assunto ou trazer sobre os achismo nosso, né? Então temos que cuidar isso, a gente tem que estudar, vai ter que buscar realmente a fundo para você falar com propriedade, né? Selecionar o tema específico dentro do assunto geral. Então, dentro do assunto geral, né? Dentro desse tema vai ter que ter assuntos, né? Nesse tema você vai ter que desdobrar os assuntos gerais. Tem que ter em mente que assuntos você vai tratar. Definir a ideia central do sermão, né? Isso aqui é de praxe, né? Para onde é que eu quero chegar, né? Qual é, qual é a minha ideia, né? Porque sabe, agora o próximo passo é, é você montar o quebra-cabeça agora, né? Você vai ter que fazer o esqueleto
do teu sermão. Primeiro, né? O esboço. Uma introdução, né? Você pode começar com uma introdução, talvez com um versículo bíblico. Estela chegando, vamos lá. Então, paz, Estela. Seja bem-vinda. Estela, nós estamos lá, ó, na página 139 ali, tá? Parte D, lá no finalzinho da página 139. Nós estamos falando sobre esboço do sermão temático. Depois você recupera, né, assistindo aí a gravação. Então, o sermão ele vai ter que ter o esqueleto, porque senão ele vai virar uma bagunça, né? Vocês vê que demos ali os tipos de sermões, né? A classificação. Agora entramos no primeiro tipo de sermão, o temático, né? Então, você escolheu o tema, tá? Você já tem ideia do que você vai fazer. O tema, às vezes, é a última coisa que você vai às vezes abordar, né? Enfim, você vai dar um título a esse sermão, né? A introdução, tá? Você pode usar como base a Bíblia ou você pode contar, enfim. A introdução, na verdade, é você pegar e falar um pouquinho do que você vai desenvolver a tua mensagem, né? Você fala e deixa em aberto para as pessoas quererem saber o que você vai falar, né? Você pode dar uma pincelada, é uma pincelada no conteúdo geral que você vai falar, né? Para que as pessoas se situem, né, sobre aquilo que você vai dizer. Você pode estar assim trazendo um quebra-gelo. Você pode estar trazendo uma ilustração, você pode estar comparando alguma coisa, contar uma história que lá no final também vai fazer sentido, né? Você pode estar fazendo isso, né? Fabiane Pinheiro levantou a mão. Diga-me. A introdução, ela é feita por último. Tipo, como ela é o aparato geral, a ideia geral do artigo ali, né, do texto, enfim, né, ela é feita por último, junto com o título. Não sei se ajuda, mas enfim. Uma conclusão? Não, a introdução, ela é feita por último. Porque primeiro tu vai montar todo o esqueleto, né? Tu vai dar... tu vai fazer o meio, né? Exato. Fazer o meio, vai fazer a conclusão e depois tu faz a introdução. Porque tu não... Sim, porque não tem como você fazer uma introdução de uma coisa que você não fez nada ainda. Não tem como, né? A não ser que você já tenha tudo. Isso aí. Não, exato, isso aí sim. Agora entendi o teu raciocínio. É verdade, né? Porque a introdução é uma isca, né? Daquilo que você vai falar depois, né? É como um livro, você vê um livro aí, né? Então, aí você, por exemplo, né? Esse aqui deu o tema, né? O tema, o sermão é Deus perdoa, né? Deus perdoa. E essa introdução ele vai falar então sobre todo o aparato do sermão, né? A introdução vai dar uma ilustração, pode falar um caso, enfim. E aí então vai entrar nos tópicos agora, né? Então, tópico ali, Deus perdoa. Os tópicos, né? E os subtópicos, né? Deus perdoa. Perdoou a Davi. Aí você vai pegar o texto base ali, onde foi que Deus perdoou a Davi, o que aconteceu, você vai contar a história, né? Um pouco ali sobre Davi, o crime, né? Agora vem os subtópicos, né? O crime de Davi, né? Perdoou também um adultério de Davi, né?
E entra no outro tópico, né? Título, né? Subtítulo, quero dizer. Perdoou também Pedro. Aí também faz os subtópicos, né? A negação de Cristo, a blasfêmia dele e outro subtítulo, perdoa você, né? Que é onde, né, nós queremos chegar no ouvinte, né? Perdoa o teu passado, né? Perdoa também o teu presente, né? E aí encerra-se, né, com a conclusão aqui e o apelo, né? E o resumo, na verdade, né, é o fechamento da ideia, é onde a pessoa ela vai, poxa, entendi, compreendi, né? Entendi aonde ele quis chegar, tá. E o último passo, né, que não menos é importante, que agora que é o apelo, que vai fazer com que a pessoa tenha a oportunidade, né, de aceitar, enfim, ou se manifestar, né? Se manifestar sobre aquele sermão ali, né? Que foi pregado. Estela, levantou a mão? É que eu não entendi bem a parte do apelo. Ah, o O apelo. que é o apelo? O meu cachorro tá uma benção hoje. O apelo, por exemplo, você não vai pregar um sermão, ninguém vai pregar um sermão apenas para as pessoas virem ali, ouvirem e não se decidirem, né, para alguma coisa. A palavra de Deus é para ser aplicada, né? E por que é que o pregador está pregando? Para aplicar. A palavra de Deus é para ser prática, para ser vivida, né? Então, aonde que o pregador quer chegar? Ele tem que concluir a sua mensagem, mas ele precisa levar as pessoas a viver aquela mensagem. Então, é a hora É do que nem quando apelo. vocês perguntam se alguém quer aceitar Jesus. Por E exemplo, assim? se for um sermão evangelístico, vai ter que ter o fechamento conversão de almas, né? Pessoas que queiram receber Jesus, entregar sua vida para Jesus. Aí sim, pessoal, entendi. Esse aqui, por exemplo, é um sermão evangelístico, né? Aí a pessoa, olha, quem aqui entendeu, gostaria de entregar a sua vida para Jesus, quer se sentir perdoado, né? Você que se sente, né, que precisa ser perdoado, quer vir aqui, né, entregar a sua vida, né, aos pés de Jesus, enfim, faz aquele apelo. Isso aí, esse aqui é o apelo, né? É o tempo das pessoas se manifestarem sobre o sermão que você explanou. O próximo sermão, o textual. Então, o próximo é aquele que é centralizado em um texto bíblico pequeno, geralmente extraído um só versículo, de onde é tirado a ideia central. Já vai terminar nossas. Não. Onde é tirado a ideia central e as divisões principais. Primeiro é escolhido o texto bíblico, depois o tema. Então é diferente aqui, né? Então a pessoa primeiro lá escolhia o tema, né? E para depois ir buscar as fontes, né? Na Bíblia, onde é que tá, enfim, é bem trabalhoso. Esse aqui é um, digamos assim, ele é mais fácil porque você botou o olho ali, bah, gostei desse texto bíblico, né? Por isso que diz que é textual. O enfoque dele vai ficar naquele texto ali, dentro daquele texto ali, né? Então, as vantagens do textual é fixar a atenção num trecho da Bíblia, podendo aprofundar o assunto.
É fácil de preparar, qualquer um pode fazê-lo. Ajuda o ouvinte a acompanhar a ideia, prende a atenção, leva o ouvinte à Bíblia, auxilia o hábito de ler a palavra de Deus. Quais são as desvantagens dele? O método não pode ser aplicado a todos os textos. Muito cuidado com o texto escolhido, e principalmente contexto. O texto pode conter mais ideias. Geralmente fica preso em uma única ideia. O risco de artificialismo, abordagem superficial, risco de desinteresse, pode acontecer a dispersão dos ouvintes e a distração. Difícil aplicação prática, não é impossível, mas exige muita habilidade ao aplicar o sermão textual. Por exemplo, você pega um trechinho ali, né? Às vezes você não tem muito subsídio para trabalhar dentro daquele texto ali. E às vezes, para você querer tirar múltiplas ideias dele ali, né? Às vezes você fica muito amarrado naquele trecho ali, né? Às vezes, nós vamos ver aqui, São João 14, né? Você vai ter que ir desdobrando e explicando todo ele ali, né? E às vezes é uma coisa que você fica muito curto na tua ideia, mas isso depende da intelectualidade de cada um, né? Depende de quanto a pessoa, né, tem a sua desenvoltura, né, para se pregar. Como organizar um sermão textual? Então, textual é aquele que você pega, mas temos que entender, querido, que aquele texto tem um contexto imediato. Tá? Você tem que compreender que você pode estar interpretando de forma errônica. Né? Os lembram da última vez que a gente falou ali de São João? Qual é que eram os aqui? E eu fiz a pergunta se Jesus batizava ou não, né? Será que Jesus batizava? Aí eu dei prova para vocês que Jesus batizava. Todos concordaram que Jesus batizava. Aí, né, lá no João 4, tem a resposta do que João 3:22 e o 3:26, nós achávamos que Jesus batizava, né? Na verdade, ele não batizava, mas sim os seus discípulos que faziam o batismo, né? Ele falava e vamos lá, batizem lá. E aí então os outros discípulos de Jesus batizavam. Então esse sermão textual nós temos que cuidar para a gente não estar, né, trazendo uma ideia que venha a criar uma doutrina errada, porque pode ocorrer, né, nós pegarmos um trechinho ali e a gente está abordando uma coisa que deveria ter mais luz para aquele texto ali, e a gente pode estar, né, se perdendo, né, nas ideias ali, né? Então temos que cuidar. Então a advertência é cuidar o texto que a gente vai explanar. A letra C. Como organizar um sermão textual? Preparar o sermão a partir de um versículo bíblico. Definir a ideia central do texto. Determinar a sequência das divisões principais. O esboço de um sermão textual é a mesma coisa, né? A sequência, o esqueleto é o mesmo, né? Aqui para todos. A introdução, uma ilustração. Aqui então, né? Cristo é tudo para o cristão. Esse foi o título, né, que a pessoa colocou, digamos, né? É um sermão também, é um sermão que vem a ser evangelístico, né? Cristo é tudo para o cristão. Então aqui um título, né? Aí um subtítulo, ó. Cristo é o caminho,
Nós vamos ver, porque nós vamos discorrer, então, sobre aquele sermão, o texto dele. Então, nós vamos ter que estar aplicando, né, todo o texto ali. Nós não podemos dizer que é um sermão textual, lermos São João 14, mas explicarmos uma outra coisa. Por exemplo, Cristo é tudo para o cristão e irmos buscar referências e esquecermos do texto base o qual a gente quer ler. Então, por isso que é textual. Você vai ler e você vai seguir a risca e trazer os tópicos, tudo dentro daquele texto ali, né? Diz que, então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, três coisas, né? São três tópicos aí, ó. Tópico 1, ele é o caminho. Aí você pode criar, então, dois, três, quatro. Não pode criar muitos tópicos e não muitos subtópicos, tá? Se a gente criar muitos tópicos, às vezes tende a ficar muito cansativo. Às vezes eu faço as loucuragens dessa aí, né? Muitos tópicos, né? Mas o ideal é que não seja. E a gente enriquece nos subtópicos, né? O caminho para o céu. Aí você pode engordar aqui, ou você pode buscar outras referências dentro daqui. Caminhos para o céu, né? É o caminho estreito, você pode buscar tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Você pode engordar as coisas aqui, né? A verdade. Verdade que ensina, né? A verdade que liberta. Subtópicos. É a vida. Então, a vida que salva, a vida que restaura e a conclusão, né? Aí você faz um fechamento agora da tua ideia principal para que a pessoa, bah, é verdade, né? É interessante. E depois termina com o quê? Com a manifestação da pessoa, com o apelo. A pessoa, então, se manifeste, né? Não precisa necessariamente, gente, venham aqui para frente, né? Levante a mão, né? A pessoa pode ser feito o apelo secretamente, né? Decida-se hoje, né? Você que quer se decidir hoje, né? Ore comigo, vamos orar junto e tal, né? Então, o outro sermão mais completo é o sermão expositivo. É aquele em que todas as ideias saem do texto e contexto. A ideia central, as divisões principais e todas as subdivisões nasce de uma passagem grandiosa da Bíblia, em que são compreendidas através do contexto, e esse mesmo contexto estabelece o tema e as aplicações do sermão. O tema pode ser uma parábola, um episódio, um milagre de Jesus, um salmo ou qualquer capítulo da Bíblia. Vantagem do sermão expositivo: assegura a mensagem da palavra de Deus e garante o propósito de todo o sermão: divulgar o Evangelho. Honra a Bíblia, demonstra o verdadeiro e único Deus, Criador do céu, terra e tudo que nela há, alimenta a igreja, ministra aos corações dos filhos de Deus, alimenta e desenvolve o pregador, à medida que o ministrante ensina, ele aprende também, recebe palavras rema, ou seja, reveladas, né, do Senhor. Desvantagem do sermão expositivo: é muito difícil de preparar, tem que ter paciência para não ficar cansativo, monótono. Exige mais tempo de preparação. Tem que ser bem organizado para ficar mais fácil ministrar. É mais difícil conquistar o interesse do ouvinte, por isso tem que ser bem estudado. Quando mal preparado, afasta o ouvinte da Bíblia
Então o sermão perdeu o objetivo. A importância do sermão expositivo é o que mais reflete o pensamento bíblico. Ensina da palavra de Deus, ensina a palavra de Deus com textos bíblicos. A palavra de Deus é o Espírito Santo, poder e unção. Ela vai ao encontro das necessidades humanas, é eficaz, é viva e eficaz na vida de cada ouvinte. Enfrentando as dificuldades do sermão expositivo. Estude bem o texto. Leia várias vezes para fazer um bom esboço. Saiba interpretar. Expresse-se. Viva o momento. Observe o contexto. Leia todo o capítulo ou o livro para entender o contexto. Faça aplicações práticas. Demonstre como essas verdades podem ser aplicadas na vida do ouvinte. O esboço do sermão expositivo. Introdução, ilustração. Por exemplo, aqui então, a conversão do centurião. Né? Então, ele faz aqui, por exemplo, uma sondagem, uma abordagem, vai buscar todas as referências possíveis e imagináveis, se o centurião viveu, aonde viveu, como viveu, enfim, é uma varredura da vida dele, né? Então, ele, por esse expositivo, ele vai expor, ele vai esmiuçar, sabe, de tudo, de tintim por tintim, né? Então, a representação do centurião, ele é digno, edificou uma sinagoga. A humildade do centurião, não sou digno, né? Ele disse, não sou digno que entre na minha casa, né? Não queria incomodar o mestre. A fé do centurião, pediu apenas uma palavra, tinha certeza da cura. E conclusão, resumo aplicativo e o apelo. Conclusão, a partir desses conhecimentos, esperamos que cada aluno compreenda e utilize esse poderoso instrumento que é o sermão, a fim de que os preciosos princípios da palavra sejam ministrados para transformarem vidas. E exercício, cada aluno deverá escolher um dos sermão, né? E fazer um esboço a fim de apresentar em 5 minutos para toda a turma. E glória a Deus e aleluia. E eu gosto disso. Tá? Então, vocês, a partir de hoje, até, né, o último dia de aula, né, vocês não vão apresentar. Então, depois que nós terminarmos essa apostila, vocês, a partir de agora, vocês já podem ir estudando, né? E já está terminando. Não sei se a gente volta numa chamada para. Ou tá bom assim, podemos encerrar. Tá, mas não é pra fazer o esboço pra semana que vem, né? Não. Depois de terminar a apostila. Ah, tá. Tchau.